Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho de artigo de opinião, tá? O artigo de opinião, pelo que já a própria palavra fala, né? É um texto onde alguém vai dar uma opinião sobre um assunto. Esse assunto, gente, ele deve ser atual, deve ser que esteja acontecendo agora, tá? E deve ser polêmico, ou seja, muitas vezes está causando uma diversidade grande de opiniões. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Por exemplo, se nós formos falar sobre um tema atual, né? E que tem, de certa maneira, atingido a vida de todos nós, né? Não só aqui no Brasil, em vários países, que é a pandemia, né? Do Covid-19. E muitas pessoas, né? Elas já não sabem muito bem se elas devem sair para fazer as coisas ou se elas devem ficar mais em casa. Será que esse vírus já está acabando ou não está acabando? Ou é melhor esperar a, a vacina? E aí, como é que vai ser se as pessoas não forem para as ruas e começarem a trabalhar? Bom, isso são temas polêmicos, tá? Que vão gerar um texto de opinião. Bom, eu vou começar falando, né, sobre o que a gente vai discutir esse assunto. Olha só. Em nossa vida cotidiana, estamos sempre nos posicionando a respeito de determinado assunto. Já pensou nisso? É muito importante não apenas nos informarmos sobre os acontecimentos do mundo, mas também termos a condição de nos posicionarmos frente a determinado assunto e discuti-lo. Defendermos os nossos pontos de vista, não é mesmo? Sim, porque olha só, se um coleguinha seu, né, chega para você, uma colega, né, chega para você também, e fala alguma coisa e você acha que é isso mesmo? Ela pode fazer essa pergunta, né? O que você acha disso? Então, nós, já desde cedo, né, desde pequenos, no sexto, no quinto ano, já no quarto, nós vamos já moldando a nossa cabecinha para sabermos dar uma opinião sobre algum assunto que esteja ao nosso alcance, é lógico, né, que vocês conheçam. Vamos continuar aqui. Ao assistirmos ao noticiário na televisão, ouvirmos o rádio ou lermos uma revista, ou também, tá, né, não colocou ali, mas ou até mesmo ver um site, né, na internet, por exemplo, encontramos temas polêmicos que exigem uma posição. E o autor costuma apresentar o seu ponto de vista sobre o tema em questão, através do quê? Através do artigo de opinião. Então, vamos supor, se o assunto, né, for, né, por exemplo, começar as aulas, né? Devemos começar as aulas na rede particular e na rede pública, devido ao Covid-19. Então, isso é um tema polêmico, porque muitos vão dizer que sim e muitos vão dizer que não. E não podemos também deixar de ter a nossa opinião,
tá? Nós temos que ter uma opinião, porque se alguém perguntar para você, você tem que dar uma opinião, né? Para que você já tenha formado alguma opinião, um ponto de vista sobre esse assunto. E o que eu estou falando? Estou falando o quê? De artigo de opinião. Então, vamos supor, essa pessoa, né, que vai falar sobre esse tema, sobre o Covid-19, e as aulas devem começar, vamos supor, né, que seja esse o tema. Ele pode colocar isso num jornal, tá? Ele pode escrever dando a sua opinião, tá, sobre este assunto e colocar no jornal, ou colocar numa revista, ou colocar num site na internet. E você vai ler a opinião dele. Você pode concordar ou não. Aí cabe a você. Porque cada um tem o seu ponto de vista, tá? Mas o artigo, né, o texto opinião, ele tem uma influência muito grande sobre você vai ler e ele vai te levar, vai persuadir, tá? Vai levar você a achar que aquilo ali está correto. É mesmo, né? O que eu estava pensando não era bem assim, isso não está certo. Eu acho que eu vou ficar com a opinião dele. Entendendo? Você pode até mudar de opinião. Porque ele vai persuadir você. Ele vai te convencer de que a opinião dele está correta. Como, professora? Ele vai mostrar argumentos, ou seja, exemplos de causas e efeitos, consequências, o que pode acontecer se voltar, né? E tudo isso ele vai argumentar para que você tenha, ele tenha a tua opinião voltada para ele. Vamos lá, mudando lá a folha. Bom, e como é que né? Como é que são as características do artigo, né? O artigo de opinião, gênero textual, que possui uma linguagem formal, nós já vimos isso, tá? Lembra a linguagem formal? É a linguagem mais o quê? Mais correta, mais o quê? Mais de acordo com a culta, né? É a linguagem culta, de acordo com, lembrou? Da gramática, de acordo com a gramática, tá? Com as normas gramaticais. Aí está aqui falando, ó, de acordo com as normas gramaticais brasileiras. Aborda temas variados, o artigo de opinião, e de extrema relevância social. É o que eu falei, é polêmico e é um tema polêmico que gira dentro da nossa sociedade, que a gente está vivendo. Algumas das principais características desse gênero são título criativo, deve ter um título criativo, e chamativo, ou seja, você vai prender já a atenção do leitor ali, olha, no título, tá? A linguagem formal, de acordo com a gramática. O uso da terceira pessoa, objetividade. Primeira pessoa, subjetividade. Pode usar tanto a primeira quanto a segunda ao mesmo tempo, tá? Que tanto você vai falar de uma forma objetiva, como você também vai dar a sua opinião, que é subjetiva. Você usa a primeira pessoa. Na minha opinião, então quando se escreve assim, você já está usando a primeira pessoa. Verbos conjugados no presente do indicativo.
Todos os verbos estarão no presente, no indicativo. Aí você pode se perguntar por que no presente, não pode estar no passado, por quê? Porque o tema ele tem que ser atual. Eu não vou falar de ontem, nem de amanhã. Eu tenho que falar de hoje, o que está acontecendo agora, o que está causando polêmica. Então tem que ser conjugado no presente, no indicativo. A ausência de marcas da oralidade. Bom, já falei sobre isso, eu vou falar de novo. As marcas da oralidade é quando você fala e você está falando, aí você fala tá, aí, o que mais? Tipo, essas são marcas da oralidade. Mas quando você escreve um artigo, uma redação, você não pode escrever aí, tipo, aquele, aí não pode, tá. Pode usar o como verbo, né? Tá. Isso são marcas da oralidade, ou seja, marcas da nossa oralidade, do nosso falar. E quando nós falamos, é diferente de quando nós escrevemos. Porque quando escrevemos, nós não usamos essas marcas e nem podem ser usadas. Mas quando falamos, aí é diferente. Aí, ó, aí é diferente. Elas entram na nossa fala. Vamos ver estrutura. Estrutura. O artigo de opinião se estrutura em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Parecido também com narrativo, né? Só que aqui nós vamos ter o título, o gênero possui título obrigatório. E como dito no tópico anterior, ele deve ser criativo e chamativo para incentivar a leitura do texto. Então, não é um título assim, igual um gênero narrativo. Ele tem que ser um título que chame a atenção do leitor e prenda ele para que ele leia esse artigo, esse texto, opinião. Assinatura. Identificação do autor do texto. Pode constar no início ou ao final do artigo. Tá? Isso é quando você termina, né, de escrever o seu artigo, você vai lá e assina seu nome. Introdução. Refere-se à contextualização e apresentação do tema que será discutido. O autor do artigo pode optar por apresentar um contexto histórico, citar alguma música ou ditado popular e até mesmo uma notícia de jornal recente. Em seguida, é preciso expor o tema abordado e a tese, é o tema, né, o ponto de vista, posicionamento a ser defendido. Tá? A tese é o posicionamento, é a posição, é a sua opinião. No desenvolvimento, após contextualizar sobre o tema e expor o ponto de vista, é necessário apresentar argumentos que sustentem o posicionamento defendido. Vale lembrar que o melhor argumento deve ser utilizado por último, a fim de convencer o leitor. Conclusão. Ao finalizar, deve-se retomar o posicionamento inicial assumido na sequência, apresentar uma proposta de solução. Bom, eu quis mostrar como é que faz um artigo, não que vocês irão fazer, tá? Não agora esse ano não. Mas eu quis deixar aqui ele já, mais ou menos, para você ter uma ideia de como se faz, tá? Apresentando o título,
Assinatura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu quero que vocês guardem assim bem, que o artigo de opinião é um texto de opinião sobre algum assunto polêmico e atual, tá? Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, o racismo, né? Isso aí é um assunto, né, que foi falado no jornal. Eu botei aqui, ó. As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racista. Um racista acredita que existem raças superiores a outras, o que é grande tolice, pois na espécie humana não podemos dizer que existam raças. A cor da pele, a forma do nariz, o tipo de cabelo, o tipo do sangue, o formato e a cor dos olhos, a espessura dos lábios não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de raças entre os seres humanos, que biologicamente são iguais em quase tudo, restando pequenas diferenças externas, pouco importantes, e que não servem para fazer com que uns sejam superiores ou inferiores aos outros e vice-versa, tá? Então isso aqui é um texto, não é grande, ele não está completo, tá? E é um texto que começou um texto de opinião sobre o racismo. Então a pessoa está dizendo que é uma grande tolice, mas pode ser que outra pessoa lendo esse texto, ela acha completamente errado, que não, que realmente a cor da pele, o formato do nariz, o tipo de cabelo, o tipo de sangue vai. Agora, sabe como vai dizer se uma pessoa é de uma raça ou outra? Ah, professor, agora eu fiquei confuso, mas isso. Como é que eu vou saber se isso é verdade, se é mentira? Procurando, pesquisando. Você pesquisa, tá? Quando você está em dúvida, você pesquisa para você ter certeza da sua opinião, tá? Então, gente, é isso. Bom, uma coisa que eu quero lembrar a vocês é que agora, né, o nosso coordenador Daniel disse que vai ser obrigatório a presença no Zoom. Por quê? Porque vai valer agora como presença. Antes valia a presença na plataforma, mas agora vai valer presença ou falta também lá no Zoom também, tá? Então, fica ligado nisso, tá? E outra coisa, eu estou enviando em PDF o outro trabalho para vocês fazerem e o último, né, desse trimestre, que acabou, é o último, tá bom? Então, eu espero que vocês façam, tá? E qualquer dúvida, escreve lá no Google Sala de Aula, naquela onde tem comentário, e eu vou falar, eu vou responder, tá bom? Um beijo, saudade de vocês. Tenham um final de semana de paz. Deus abençoe vocês e sua família, tá? Beijinho.